torcedor hoje não aplaude essa eliminação. Se fosse um jogo no Castelão, não iria aplaudir. Não tem essa história de caiu de pé. Pelo contexto da temporada, obviamente. Mas a campanha na Libertadores foi de recuperação, né? Se recuperou, classificou. E aí tem esse 3-0. A última partida é um 3-0, uma goleada fora de casa. E eu estava até conversando com o relógio fora do ar antes, e eu vi alguns torcedores do Fortaleza falando em vexame, criticando de forma mais pesada a Vojvoda, dizendo que não é um bom treinador. Eu acho que nem 8, nem 80, né? Eu acho que não dá para considerar, até comparativo com outras campanhas, e aí focando apenas na Libertadores, não dá para considerar um vexame essa campanha do Fortaleza. Não, talvez não para aplaudir, mas para um vexame também eu acho que é meio pesado, né? Não, veja só, o vexame foi a do Bragantino, que tá no grupo dificílimo, mas é um clube, é o Red Bull Bragantino. É o Red Bull Bragantino, caiu na primeira fase. O América Mineiro, que se esforçou tanto na preliminar, foi buscar 2 vezes nos pênaltis fora de casa, para chegar em casa e não ganhar um jogo de Independência, assim, não conseguir. Assim, essas foram campanhas ruins. O Fluminense caiu na preliminar, perdendo no finzinho. O Fortaleza se classificou, foi direto para a fase de grupos e passou de fase. Pegou como a gente falou, um sorteio chato, porque ele poderia ter tido. Não tinha muito escape, não, mas tinha alguns. Tinha algumas possibilidades. Teve a chave argentina, né? Colón e Talheres. Um daqueles dois, para não sair da Argentina. Talvez pudesse ter sido melhor do que pegar o Estudiante, que não só tem uma tradução gigantesca na Libertadores, como tinha feito uma ótima primeira fase. No grupo, inclusive, do Bragantino. Fez uma campanha muito boa. Tanto é que vai decidir em casa contra o Atlético Paranaense. Na chave Estudiantes e Atlético, o jogo de volta vai ser no mesmo lugar. Vai ser a ida na Baixada e a volta lá em La Plata. O Fortaleza teria decidido na Arena Castelão se tivesse passado também. Se tivesse passado. Mas a questão do 3-0 dessa atuação, que eu estou falando, a imagem do último jogo foi péssima. Porque foi uma atuação 19-2, pô, no scout. E quando esse 19-2, para você lembrar, eu lembro de um chute, que é o de Romarinho no final, para lembrar o primeiro. O primeiro é um que o goleiro Andurra foi beca, mas até marcaram impedimento. Acho que na verdade é outro chute. Foi um chute bloqueado de Moisés, na verdade. Pronto, é isso que eu ia falar. Foi bloqueio, bateu aqui, bateu na trava que já não estava nem valendo. Tem um chute que eu não lembro, pode ter sido esse que o Minhoca falou, e o outro de Romarinho já ali 87 minutos. Tirando isso, o Fortaleza não fez nada. Dos 88 minutos até os acréscimos, os Estudiantes perderam uns 3 gols. Assim, de contra-ataques, de tão entregue que o time estava, assim, não competiu. Por isso que a divergência aqui com o Minhoca, que é uma coisa normal, porque lá o segundo tempo o Fortaleza competiu, não chegou perto de tirar um 2-0. Mas em La Plata ele não competiu nem quando estava 0-0. Assim, a falha da defesa, o gol que Boeck deu, a falta de competitividade, de poder ofensivo no jogo, a fragilidade defensiva foi uma atuação muito ruim. Mas pegar esta atuação para, como você está perguntando, Cláudio, para definir o trabalho de Vojvoda, me parece um erro muito grave. Porque você está considerando a atmosfera da partida era enorme, completamente desfavorável ao Fortaleza. Mas para avaliar o trabalho de Vojvoda de uma forma crítica, aí você pega o desempenho geral na Libertadores. O Fortaleza terminou com saldo negativo. O Fortaleza tomou 13 gols em 8 jogos. Aí é o tipo de coisa que você avalia. Foi vazado em todos os jogos ou estou enganado? Não, contra o Aliança ganhou de 2-0 lá no Peru. Só lá, o jogo do Aliança lá foi o único que ele não foi vazado. Todos os outros ele foi vazado, em vários colocando a perder, porque o jogo do Aliança, por exemplo, o Aliança chega a empatar o jogo, o do Colo-Colo chega a encostar, ou seja, não era que ele está 4-0, levou um gol e terminou 4-1. Levando o gol e trazendo perigo para a partida. Aí você vai para a Série A, ele não tem a pior defesa, né? Assim, o Juventude já tomou 26, mas são 21 gols em 15 partidas. E esse problema não é tão novo. A campanha do ano passado ela teve outros elementos que acabaram mudando. O Fortaleza terminou com saldo negativo na Série A de 2021. Ele foi 4º lugar, que é algo muito raro. Só não é mais raro do que ser campeão. Aí, é raro mesmo, porque nunca aconteceu de ter alguém no G4 com saldo negativo. Única vez. Eu ia dizer o seguinte, Mioca. Mas por aí você pode encontrar em outros campeonatos, mas raro mesmo é o que aconteceu com o Coritiba de 85. O Coritiba foi campeão brasileiro com saldo negativo e fazendo menos de um gol por jogo.
É inacreditável. Média de menos de um gol marcado por jogo e saldo negativo, menos 2. O RSSF, se não me engano, já fez o levantamento disso há muito tempo. Eles fizeram um apanhado em todos os campeonatos do mundo, de qualquer divisão, de qualquer país, de qualquer campeonatos oficiais. E encontraram 5 casos onde o cara foi campeão, porque é foda, porque ser campeão com saldo negativo, mas aconteceu. Mas um torneio relevante, o caso do Coritiba é único. Tipo, primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Mas, enfim, só como curiosidade, voltando para o Fortaleza, ele foi 4º lugar com saldo negativo, então a defesa, apesar do investimento feito em Benevenuto, da idolatria em algum momento em Tite, da segurança, tinha uma proteção de zaga melhor. Tinha Ederson, por exemplo, que saiu, já foi para a Europa, já foi vendido. E aquela defesa, ela não era a defesa mais segura da história do Fortaleza. Não foi nem na primeira divisão. Ela foi eficiente em vários jogos onde o Fortaleza conseguiu vencer o resultado, mas em outras várias partidas o placar acabou sendo dilatado e daí um saldo negativo, apesar do 4º lugar. E isso continuou esse ano. Não é uma defesa segura. É uma defesa, 21 gols em 15 jogos na primeira divisão e 13 em 8 na Libertadores. Ou seja, 23 jogos, 34 gols em 23 jogos. Falando de cabeça. Ou seja, nas principais disputas com nível técnico mais elevado, a defesa do Fortaleza não vem sendo nem um pouco confiável. Então tinha até aquela estatística da primeira divisão de levar gol em todas as partidas. Nessa questão, essa é a cobrança que vai por Vojvoda, porque ele não está conseguindo encontrar a solução. A gente analisa vários times do Nordeste aqui e tem várias singularidades, né? Tal treinador não consegue fazer o time atacar, tal treinador não consegue fazer o time ter criação. Eu acho que de Vojvoda, ele não consegue, ele é um time com jogadores completamente proativos em campo, mas não é um time defensivamente. E assim, para frente que ele vai agora, eu estou deixando a Copa do Brasil guardada ali, estou indo para a primeira divisão só. Para a frente que ele vai agora, que é da primeira divisão, sendo lanterna, tendo que tirar 7 pontos, com a chance razoável de aumentar essa diferença já nesse domingo, porque vai pegar o líder, não tem uma defesa confiável, meu amigo, é o número que o Minhoca falou. Aí você tem que ser um imponderável. Você ser um caso único, como foi no G4, de ser um time que termina com saldo negativo e termina no G4. É um caso, aí de repente pode ser um caso único de uma defesa que não é confiável, sob hipótese alguma, e você consegue fazer uma recuperação monstruosa, porque a partir de agora não é... O 16º, geralmente, é normal que o 16º lugar não tenha uma defesa confiável. Não é essa a questão. Essa não seria a grande virada do Fortaleza. A grande virada é que ele não tem defesa confiável e ele precisa fazer uma campanha para tirar 7 pontos de diferença. E para fazer isso, tendo um sistema defensivo com esse rendimento, meu velho, é muito fora da curva. Então, a análise do trabalho de Vojvoda, para mim, ela é nesse ponto, Clauber. O quanto ele ainda pode... Eu acho que pode, tá? Mas ele precisa dar uma postura de maior segurança para o time. E essa postura não tem, e já passa meses que não tem. Já passa meses, e as respostas... Hoje, esse jogo com o Estudiantes foi a primeira eliminação do Fortaleza em 2022. Até agora, ele tinha feito tudo o que era possível. Passado todas as fases da Copa do Brasil, passado todas as fases e conquistado o título da Copa do Nordeste, todas as fases conquistado o título da Série A e a primeira divisão pontos corridos. Ou seja, essa foi a primeira eliminação. Só que essa primeira eliminação... Ela botou assim na prateleira a quantidade de problemas que o clube precisa solucionar, ou mesmo que parcialmente, para disputar uma campanha de recuperação que já é muito difícil na primeira divisão. E a primeira competição também que o Fortaleza, com o Vojvoda, não chega no top 4, né? Porque ele foi tinha sido tudo, né? Todas as outras competições ele foi no mínimo ali top 4 da Série A, Brasileirão. G4, isso.